A experiência com Deus na vida cristã envolve muito mais do que uma doutrina, é a parte essencial do ser cristão. O relacionamento com Jesus começa a partir de sua revelação, assim como foi com o apóstolo Paulo. O desejo de Deus é se manifestar à sua criação. Sim, ele quer ser conhecido. Por causa desse desejo, o Senhor manifestou sua glória nas obras de suas mãos e atribuiu à humanidade o dever de conhecê-lo. O Deus invisível se fez conhecido através de todos os seus feitos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Salmos 19 versículo 1 ao 4. A palavra do Senhor afirma que não existem desculpas que possam ser usadas como justificativa para não conhecer a Deus. Existem aqueles que não conhecem o Salvador, por não lhes ter sido anunciada a obra da salvação, mas a todos é revelada a obra do Criador. Os céus proclamam a glória de Deus. Ao se tratar do Cristo revelado, Deus se achega à humanidade caída, através de sua graça, permitindo que as pessoas aceitem ou não a salvação oferecida por Ele, em Cristo Jesus. Ele é o provedor de toda a graça necessária para ser reconhecido por sua criação. A incessante por Deus é o fruto da sua iniciativa em se manifestar à humanidade. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2 versículo 4 ao 10. O pastor Marcelo Jamal, em seu livro O Poder da Experiência com Deus, traz uma definição clara sobre a graça e a indiferença. Diante da escancarada graça, não existe espaço para a indiferença. Quem a experimenta se renderá ao seu grande amor eterno ou a negará com profunda consciência do seu feito. A experiência com Deus na vida cristã envolve muito mais do que uma doutrina, é a parte essencial do ser cristão. Multiforme sabedoria de Deus. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. 1 de Pedro 4 versículo 10. O Senhor capacita individualmente para viver em coletividade. A Igreja de Cristo é um corpo, todos os membros têm uma função individual, objetivando um propósito maior, a manifestação da multiforme graça de Cristo. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, e se é profecia, seja segundo a proporção da fé, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina dedique-se ao ensino, o que exorta faça-o com dedicação, o que contribui, com generosidade, o que preside, com zelo, quem exerce misericórdia, com alegria. Romanos 12 versículo 3 ao 8. Cada um recebe conforme a vontade e propósito do Espírito Santo, valorizando a individualidade sem desprezar a coletividade, mediante a sua Igreja. O movimento do reino. Essa visão da individualidade vivida na coletividade, desperta no povo de Deus a consciência da importância e da natureza do reino do Senhor. Sabe-se que todos morreram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 versículo 23. Podem ser libertos dos pecados e transportados para o reino de Jesus. Romanos 6 versículo 18 ao 22. Essa deveria ser a vida de quem teve um verdadeiro encontro com Cristo e mudança de atitude, expressar os valores do seu reino. Isso começa com a busca em primeiro lugar o reino e a sua justiça.
Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Ser redimido consiste em viver buscando o aperfeiçoamento no entendimento sobre o reino, a individualidade e a pluralidade. A Igreja como corpo é muito mais efetiva em suas ações e pode desfrutar tantas manifestações da multiforme graça de Deus. O espírito exclusivista. Diversos textos que envolvem o princípio da honra mencionam bênçãos para quem o pratica, e problemas para aqueles que desprezam tal princípio. No Antigo Testamento é relatado o primeiro mandamento com promessa: honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Deuteronômio 5 versículo 16. Quando existe desonra, o diabo consegue insultar esse espírito exclusivista no coração do povo de Deus. Onde não há honra não existem milagres, as experiências com o Senhor se tornam limitadas. O mesmo aconteceu com Jesus em sua própria terra, Mac 6.16. Quanto mais se entende a importância da individualidade na coletividade, em busca de algo maior, a manifestação da multiforme graça de Deus, mais ele se tornará conhecido na terra. Não saber honrar as pessoas e seus ministérios, traz danos à Igreja. A multiforme graça está no corpo de Cristo e deve fluir através dele. É necessário maturidade para viver a plenitude da graça de Deus. O chamado do reino. Não é necessário uma experiência extraordinária para mudar as práticas de vida. Filipe é um exemplo bíblico de quem fez o que tinha que ser feito e por isso viveu o sobrenatural de Deus em sua vida. Não existe uma ordem em que as coisas devem acontecer para saber o propósito de Deus. Não necessariamente terá uma experiência extraordinária, e pode ser que talvez só depois de uma experiência singular você descubra o seu propósito. Mas Deus te convida a estar em movimento. O Senhor exige um comprometimento do cristão com o ministério de todos os santos, esse é ganhar almas, fazer discípulos e cooperar com uma congregação local. Todos podem e devem pregar as boas novas da salvação. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Lucas 10 versículo 8 ao 9. Viva o comum na expectativa de experiências poderosas com Deus, ative o sobrenatural por ações ordinárias. Sim, muitas vezes, o magnífico, o estrondoso e o extraordinário estão aguardando atitudes simples para se manifestarem. A partir de hoje, nunca mais fique parado, envolva-se com o movimento do reino.